Tá certo, para você ouvinte sintonizado aqui no canal AM 1170, eu estou aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, a Regional Araxá, e vou conversar com o presidente aqui da OAB, o doutor Tiago Pereira. Doutor Tiago, que vai falar um pouquinho para a gente, das dificuldades do judiciário local, o que acaba ocasionando uma morosidade muito grande no que tange aí ao trâmite de alguns processos, aqui no município. Só para ter uma ideia, hoje são 30 mil processos acumulados nas 6 varas aqui de Araxá. Realmente, doutor, essa informação é verdadeira? São 30 mil processos acumulados? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, essa notícia é verdadeira. Nós temos aí, segundo fontes aí da própria administração dos foros aí, da ordem aí de mais de 30 mil processos em andamento em Araxá. Então, quer dizer, é uma realidade triste que a gente vive, né, doutor? Na verdade, o número de processos por habitante ele não está muito fora da média nacional. O problema efetivamente é a nossa falta de estrutura. Nós precisaríamos aí de ter mais juízes, mais varas, para poder conseguir ter uma celeridade, um atendimento melhor ao jurisdicionado. O senhor saberia explicar para mim, exemplificar quantos processos cada vara acumula aqui em Araxá? Olha, a campeã, segundo os dados que a gente tem em mãos aqui, é a vara criminal, que são quase 9 mil processos. Logo em seguida aí nós temos a vara do trabalho, com mais de 6 mil processos em andamento. Depois temos aí a terceira vara civil com 5.600 processos. Depois a segunda vara com 5.385. Ou melhor, a primeira vara com 5.385. A segunda vara com 4.283. E o juizado especial com 3 mil processos ativos. Esse juizado especial que trabalha com crimes de menor potencial ofensivo? Sem dúvida, apesar do número ser menor, no juizado há uma grande concentração de atos processuais, onde geralmente nas ações civis, para você ter uma ideia, acontece tudo em primeira audiência, é tudo julgado, a sentença sai numa primeira audiência. Então, na verdade, apesar do número ser menor, realmente é um volume muito grande para o juizado. Interessante, doutor, são quase 9 mil processos na vara criminal. Quer dizer, a cidade tem um índice de criminalidade muito grande aí, o que realmente a gente remete às discussões anteriores sobre a importância de ações efetivas no que tange ao combate à criminalidade aqui no município. Realmente os números aí são gigantes, mas a gente, eu acredito nem seja até pelo... nós temos uma sociedade aí com mais de 100 mil habitantes, então a gente acredita que, apesar do número ser grande, o problema efetivamente é a gente ter só uma vara e ter só um magistrado. Isso aí realmente acaba tendo, porque apesar do número ser grande, nós temos processos antigos aí, então essa demora de julgamento é que acaba acumulando e criando esse número gigante. O problema então seria a falta de estrutura, doutor Thiago? Sem dúvida. Inclusive a última gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente não tem nem notícia aí de abertura de novas varas, porque realmente está havendo uma contenção, um corte de gastos, como aconteceu no Tribunal de Justiça, aconteceu na Justiça do Trabalho, e isso aí realmente tem sido um fator que acaba sobrecarregando os nossos magistrados. Para você ter uma ideia, em reunião agora na OAB, na seccional em Belo Horizonte, estivemos aí com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para poder solucionar um problema. Temos 53 juízes que foram aprovados em concurso público, e não é fácil, um concurso para juiz, um dos mais concorridos deste país. Então temos 53 juízes aprovados, temos aí um número muito maior do que esse de varas sem juízes em Minas Gerais, e o tribunal até agora não os nomeou, ou seja, apesar de haver essa ociosidade, o Tribunal de Justiça não tem dinheiro para poder nomear e contratar este juiz para que ele inicie o seu trabalho. E Araxá, então, apesar de todos os esforços aí das autoridades políticas aí e dos magistrados locais, também a gente não conseguiu a criação de uma nova vara. Para se ter uma ideia, dentro do Fórum de Araxá foi construída uma nova estrutura, uma nova sala, para abrigar essa nova vara, inclusive com até mobiliário,
e acabou que a vara não foi criada, a vara não foi implantada. Ou seja, aqui em Araxá, nós temos inclusive no cível uma vara, ou melhor, a estrutura de uma vara toda pronta e construída, e não se criou por falta de dinheiro, por falta de orçamento do tribunal para poder se nomear mais um juiz e contratar servidores. Qual vara que seria alocada nessa estrutura? O objetivo seria a criação de uma vara da infância e da juventude. Por quê? Porque quando a gente fala de 8.950 processos, não significa que a vara criminal tenha essa quantidade de ações criminais. Por quê? Porque nesse número se encontra também casos relacionados à infância e juventude. Ou seja, crimes cometidos por menores de idade. Não só crimes cometidos por menor de idade, problemas aí envolvendo menor abandonado, então a infância de uma maneira geral. Então, acaba realmente fazendo com que esta vara se sobrecarregue. Aí são quase 9.000 processos, que é humanamente impossível, né, para apenas uma vara ou um magistrado conseguir dar ritmo, tempo e modo para tudo isso. Então, a criação de novas varas em Araxá, né, ela é urgente, é premente. Então, a criação de uma nova vara da infância e de juventude, como nos moldes que foram aí pactuados, já iria desafogar muito aí esse trabalho, principalmente da vara criminal. Agora, o que o OAB, ou o Judiciário, ou o Poder Público local, seja quem for, doutor Tiago, podem fazer no sentido de realmente talvez fazer uma pressão, seja no governo federal ou no próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para viabilizar esse profissional, esse juiz aqui para a comarca de Araxá, já que, como o senhor mesmo comentou, já tem a estrutura, já tem um imobiliário, quer dizer, a vara só não está funcionando por falta de capital humano. Realmente, esse problema aqui em Araxá, até para essa vara, até a estrutura existe. Então, realmente, é a questão aí de natureza humana mesmo. E o problema, efetivamente, é difícil porque é um problema de dinheiro, é um problema de orçamento. Nós estamos aí vivendo uma crise, né, uma grave crise. E essa crise, ela tem efetivamente aí prejudicado o andamento forense, não só forense, como, né, até pouco tempo aí tivemos aí Polícia Civil, Correios de greve, né? Então, na verdade, toda a máquina pública aí, ela vem enfrentando problemas de funcionamento, efetivamente em decorrência da crise e de falta de recursos. Aqui, a OAB, inclusive foi promessa nossa de campanha, foi no sentido que de fazer uma gestão junto ao Tribunal de Justiça e ao TRT, visando aqui a implantação em Araxá de mais uma vara do trabalho e de, no mínimo, mais uma vara civil e uma criminal. Mas a gente teve que, nesse primeiro momento, até abortar essa ideia, porque nessa crise e nesse momento total de corte de gasto não seria uma hora oportuna. Então, enquanto essa crise, enquanto o país não supera essa crise, a gente acredita que realmente vai ser difícil solucionar por eminência falta de recursos públicos. Agora, doutor Tiago, é um problema que já vem de antes da crise, na verdade. Nesse momento fala-se muito nessa crise política, nessa crise financeira que o país vive, só que, pelo menos desde que eu vivo aqui em Araxá, a situação sempre foi essa, né, doutor Tiago? Agora, dá para pelo menos projetar uma melhora futuramente aí, nesse quadro que se desenvolve atualmente? Na verdade, o legislador, ele tem aí lançado mão até de novas leis visando a mudança de mentalidade do jurisdicionado. Inclusive, o novo Código de Processo Civil, né, ele prega aí uma nova mentalidade, né, aquela ideia combativa de litígio, ela vem sendo superada aí, uma vez que o novo código, ele, na verdade, ele estabelece aí uma política pública de solução amigável dos conflitos, né? Então, na verdade, o legislador se antecipou com o novo código, vendo que quanto mais varas se cria, realmente nunca consegue se atender. Você vê, quando eu me formei, Araxá tinha 2 varas cíveis, criou-se mais uma vara civil, mais uma vara criminal, e hoje já está sobrecarregado de novo. Vão se criar mais varas, então, e a demanda vem aumentando aí sistematicamente. Então, o legislador, ele tem trabalhado aí principalmente com o novo Código de Processo Civil na mudança da mentalidade, né, para que as pessoas tentem efetivamente aí resolver
as coisas aí através de um acordo, através de uma solução amigável, principalmente visando a questão da demora e dessa morosidade. Muitas vezes o que vale um mau acordo do que ficar anos e anos aguardando uma decisão judicial. Essa reforma do CPC, então, ela foi uma estratégia para tentar desafogar essas varas cíveis? Sem dúvida alguma. Para se ter uma ideia, o próprio sistema era um sistema anacrônico. Para se ter uma ideia, uma ação civil no rito ordinário, a parte ela era intimada para poder oferecer uma defesa e havia todo um protocolo processual, de maneira que a audiência propriamente dita, a primeira audiência, demorava anos. O novo código mudou isso, ou seja, assim que a parte ela recebe a notificação, ou melhor, a citação deste processo em seu desfavor, ela já é intimada para comparecer em uma audiência. Então, a audiência que vinha por último, hoje, na verdade, ela vem primeiro. Justamente o quê? Com o objetivo de colocar as partes, autor e réu, cara a cara, pessoalmente, para tentar ali conseguir obter, já de antemão, já na primeira audiência, um litígio, para evitar que este processo se arraste anos e anos. Tá certo, muito obrigado, doutor Tiago, pela participação. Repórter Diogo Meira para a programação Cidade de Jornalismo.